Cerca de 28 milhões de pessoas vivem com um dependente químico no Brasil, segundo um estudo realizado pela Universidade Federal de São Paulo entre junho de 2012 e julho de 2013. Para as famílias entrevistadas, a baixa autoestima e as más companhias são as principais causas do consumo de álcool, maconha ou cocaína. Mas como combater esse vício? Para saber mais sobre o assunto, nós viemos conversar com a psicóloga Sheila Cornucci, da Medicina Preventiva da Unimed. Tudo bem, Sheila? Bem-vinda ao programa. Tudo bem. Sheila, que outros fatores levam à dependência química e por que essa sensação provocada vicia? Ela vicia porque a droga atinge diretamente, no primeiro momento, o sistema de recompensa no nosso cérebro. Então, quando o usuário está fazendo o uso da substância, seja ela qual for, essa parte do cérebro é acionada. Aí está instalada a dependência física. Depois de instalada a dependência física, vem outros fatores, que é a busca incessante pela droga. Aí são os aspectos de ordem psicológica e social que são afetados. Quando o jovem vai em busca da droga, ele busca essa sensação de prazer. Geralmente, casos como a cocaína, associada às vezes também com o álcool, buscam essa euforia. Depois da euforia, a gente tem nos usuários de drogas a questão da abstinência, que faz parte de todo o processo da dependência. Se busca num primeiro momento a euforia causada pela droga, e aí depois disso, ao invés do organismo entrar num processo de relaxamento e voltar ao normal, a droga já atingiu o cérebro e causa o que? Abstinência. A abstinência é provocada por todos esses sentimentos e essas sensações de desconforto que vem após o uso da droga. Em alguns casos e com algumas substâncias, isso pode se agravar até de uma ordem física, como podem acontecer comprometimentos, como convulsões, tremores, e aí, junto com isso, também tem o desconforto psíquico, que são depressão, ansiedade, tudo isso vem na síndrome de abstinência. Sheila, quantos anos o dependente químico leva, em média, para buscar tratamento? E quando é que ele reconhece que ele realmente está abusando dessas substâncias químicas? E a gente tem que poder pensar que cada caso é um caso na questão da dependência química. Alguns dependentes químicos levam até 10, 20 anos para se dar conta de que já perderam tudo ou praticamente tudo em função do uso e abuso de drogas. A nossa experiência aqui na medicina preventiva tem nos mostrado alguns jovens chegando através dos pais. Os pais, de alguma forma, ficam sabendo que o seu filho está fazendo uso geralmente de maconha e vai em busca de ajuda, né? Então esses jovens têm chegado um pouco mais cedo aqui na medicina preventiva, mas a grande maioria dos casos que a gente pode perceber costumam levar muito tempo para que se possa realmente se dar conta de que perderam, que é aquilo que a gente chama do primeiro passo no tratamento de dependência química, que é poder se dar conta de que é impotente perante o uso daquela substância. O adolescente, seja por conta do uso da substância ou de qualquer outro comportamento, vai mudar em casa. Os comportamentos vão mudar, as amizades vão mudar e alguma coisa sempre vai aparecer. Ou nas coisas escolares, ou através de atrasos, de algumas mentiras, sempre vai aparecer de alguma forma. O importante é que os pais não se apavorem num primeiro momento, porque isso faz com que afaste ainda mais o filho nesse momento onde se precisa do diálogo. Então, o que a gente indica? Num primeiro momento, procure ajuda, troque uma ideia com um profissional especializado para ver qual é a melhor conduta lá na sua casa. Quais são os efeitos provocados a curto e a longo prazo? Quando a gente fala de dependência química, a gente tem que poder pensar que a partir do momento que tu está fazendo uso de uma substância, tu já está comprometendo o teu organismo de uma forma geral, tanto física como psicologicamente. A gente percebe, por exemplo, que o álcool e a cocaína, eles vão nos mostrando danos mais significativos no organismo do usuário. Sabemos que o álcool, ele é o responsável por todas as doenças relacionadas no organismo, como problemas do fígado. Mas a gente também tem que poder pensar
que ele é o causador de muitos danos cerebrais, assim como a cocaína. E o uso dos dois juntos, então, ainda acaba agravando muito mais, porque tem toda a parte neurológica que vai se comprometendo e toda a parte emocional e até de conduta e de comportamento daquele usuário. Então, toda a droga vai causando um dano no organismo, seja ela o tabaco, o álcool, a maconha, a cocaína e o crack. Então, a gente pode pensar que desde o primeiro momento em que o usuário tem acesso a essa substância, o seu organismo já está sendo deteriorado. Qual é o perigo, Sheila, da associação de drogas? Então, a gente pode pensar que se uma droga já tem um prejuízo enorme para o organismo, a associação dela é ainda muito mais grave. Por exemplo, o que a gente costuma ver muito é o dependente químico associar o álcool da cocaína, né? O álcool por si só, ele já tem um efeito muito agressivo no organismo. Com a cocaína, isso vai potencializar. E alguns usuários acabam fazendo uso do quê? De uma substância e aí vão usar outra para acalmar o efeito daquela substância primeira. Esse ciclo que vai acontecendo entre eu vou usando o álcool, por exemplo, e aí me dá euforia, me dá depressão, aí quando me deu a depressão eu uso a cocaína, aí eu fico eufórico, aí depois da euforia eu tô muito eufórico, eu quero ficar um pouco mais relaxado, eu uso o álcool, isso vai se tornando um ciclo vicioso e aí os comprometimentos cada vez vão ficando maiores na vida do usuário. O vício às drogas inicia sempre na adolescência ou ele pode iniciar já na fase adulta? Ele pode iniciar na fase adulta também. O que a gente vê e percebe na prática clínica do dia a dia é que os casos dos adultos são menos frequentes do que na adolescência. Por quê? Na adolescência tem todo o período de descoberta, de uso, a turma, então os fatores propiciam muito mais que se inicie lá na adolescência do que na fase adulta. Mas temos sim alguns adultos que iniciaram o uso de substância depois dos 30 anos, 40, por exemplo. E aí a gente tem que também poder pensar se existia alguma doença, alguma comorbidade, que a gente chama na área da psicologia, associada a isso, alguma depressão, alguma crise que aconteceu, que fez com que este sujeito partisse para o uso de alguma substância para aliviar tudo isso que estava acontecendo naquele momento da sua vida. Na grande maioria das vezes, a gente percebe que é lá na adolescência que isso começa. Não necessariamente, por exemplo, um usuário de crack iniciou usando crack, mas ele talvez iniciou abusando do álcool, da maconha, de alguma outra substância. Mas isso também pode acontecer na fase adulta. Primeiramente, eu acredito que a prevenção ainda é o carro-chefe do tratamento para a dependência química. Isso deve ser feito lá desde a infância, não na adolescência. A gente tem um foco muito grande e é por conta de todo este contexto social que a gente vive, de tratar diretamente com o adolescente. Mas a prevenção deve começar lá na infância. Obviamente a criança não faz uso ainda e não tem acesso às questões da substância em si, mas já começar uma educação para que isso lá na adolescência ela já esteja um pouco mais fortalecida e madura para poder decidir o que ela quer e o que ela não quer e o que faz bem e o que não faz para a vida dela. A respeito de tratamentos, a gente tem hoje em Caxias do Sul serviços públicos e serviços privados, né? E é o que a gente chama a rede de álcool e drogas de Caxias do Sul. Em Caxias isso funciona muito bem juntamente com o privado e com o público. Nós temos ambulatórios, nós temos grupos acontecendo, nós temos comunidades terapêuticas e a gente tem, por exemplo, aqui na Unimed, os atendimentos e orientações para pais, adolescentes e atendimento individual para a dependência química. Chegam através de um contato médico, primeiramente, um encaminhamento médico, geralmente feito pelo psiquiatra, mas não necessariamente, e aí buscam essa ajuda, buscam essa orientação e a gente procura trabalhar cada caso como um caso em especial. Então a gente vai ver qual é a demanda daquela pessoa, daquela família, daquele sujeito, a gente vê qual é a substância que usa, a gente leva em consideração a substância, o contexto familiar e social, né, há quanto tempo vem usando aquela substância para a gente poder encaminhar para um tratamento mais adequado possível. Sheila, muito obrigada e até a próxima.
Essa é a psicóloga Sheila Cornucci, da Medicina Preventiva da Unimed, que esteve hoje participando do programa Vida Saudável Unimed. A você que esteve conosco, obrigada pela sua audiência. Nos encontramos na próxima edição, sempre com assunto novo, e eu espero você. Até lá!